Fala, minha galerinha! Sejam muito bem-vindos novamente a mais uma aula. Agora falaremos sobre ligação iônica. Na aula anterior estudamos ligações covalentes. Hoje ligação iônica. Tranquilo? Beleza? Papel e caneta na mão. Já sabe como é o bordão. Bora aprender para você garantir sua aprovação. Lindo maravilhoso! Vem comigo, rapaz! Bom, galera, começamos de forma animada. Agora, vamos continuar nossa aula aí, tá bom? A ligação iônica acontece aí a transferência de elétrons. Uma substância, um elemento químico vai perder, enquanto o outro vai ganhar elétrons, tá? Nós teremos aí na sua estrutura as ligações iônicas acontecendo entre metais e ametal. Por que tem que ser diferente? Porque uma espécie tem que ter eletropositividade acentuada para que ele perca elétrons, enquanto o outro precisa ter eletronegatividade acentuada para que ele receba esses elétrons. Eletropositividade, tendência de ficar mais positivo, de perder carga negativa, ou seja, perder elétrons. Eletronegatividade acentuada, capacidade de ficar negativo, de receber cargas negativas, que são os elétrons. Tranquilo? Maravilha? Bom, quem são então? Como é que eu vou saber quem é, né, que vai perder e quem vai ganhar? Nós temos os cátions e os ânions, tá? Os cátions são as espécies químicas que, nesse caso aí, vão perder elétrons ou doar elétrons, né? E quem são esses carinhas? São os metais. Os metais têm alta eletropositividade, alta tendência de perder elétrons, tá? E como é que eles ficam aí depois que perdem elétrons? Por exemplo, o sódio. O sódio, ele está na família 1. E aí uma dica importante. Os metais, eles vão perder a quantidade de elétrons da sua família. Se ele está na família 1, ele perde um elétron. Fica com uma carguinha positiva. O potássio também é da família 1A, por isso uma carguinha positiva. O magnésio é da família 2A. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Ou seja, ele vai perder esses 2 elétrons ficando com 2 carguinhas positivas. O cálcio é a mesma coisa, família 2, perde 2, fica com 2 cargas positivas. E o alumínio fica com 3 cargas positivas por pertencer à família 3A. Tranquilo? Maravilha? E como que fica então aqueles que ganham esses elétrons? Bom, os ânions, que são aqueles que ganham os elétrons, né? Que são, no caso, os ametais, que têm alta eletronegatividade, capacidade de atrair elétrons, eles ficam assim, ó. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio é da família 6. E aí, olha como é que as coisas são diferentes. Naqueles que perdem, eles perdem a camada de valência. No caso aqui dos que ganham, eles ganham para atingir a estabilidade na sua camada de valência. O oxigênio é da família 6. Então, na família 6, para atingir 8, que é a regra do octeto, ele precisa de quantos? 2. Se ele precisa de 2 carguinhas negativas, ele vai receber 2 elétrons. O cloro e o flúor pertencem à família 7 dos halogênios. Eles precisam de apenas 1 elétron, por isso uma carguinha negativa. No caso do enxofre, ele é da mesma família do oxigênio, família 6. Para atingir 8, ele precisa de 2 carguinhas negativas. E no caso do nitrogênio, é da família 5. Para atingir 8, ele precisa de 3. Então, por isso, menos 3 aqui para o nitrogênio. Entendeu? Enquanto esse perde a camada de valência, esse ganha até atingir a estabilidade na sua camada de valência. Bom, como é que a gente faz aí, né? Porque a gente fez na ligação covalente os balãozinhos de compartilhamento. Aqui também é a mesma coisa? Não, diferente. Vamos entender aqui, tá? Nós temos aqui um macetezinho que vai nos ajudar a entender e já já a gente faz a aplicação aqui. Bom, nós temos o metal, que eu vou colocar a letrinha A para representar o metal, e o ametal eu vou representar pela letrinha B, tranquilo? Bom, a gente viu aqui que tanto o cátion, que é o metal, quanto o ânion, que é o ametal, ambos possuem carguinhas, e essas carguinhas que vão ser importantes para nós. Por quê? Porque elas que vão indicar a quantidade de cada elemento que eu vou ter na substância, na estrutura da substância. Como que é isso aí, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver na prática. O sódio é da família 1A. Vou colocar aqui em cima, ó.
1A. O cloro é da família 7A. Pessoal, pergunta a ser respondida agora para ficar fácil da gente entender. Sódio. Se ele é um metal e ele perde a camada de valência, ele perde quantos elétrons? 1. Portanto, fica com qual carga? 1+. Ou apenas o maisinho, como eu coloquei aqui, tá? O cloro é da família 7. Ele é um ametal, então ele ganha elétrons até atingir a estabilidade. Para atingir a estabilidade, e já que ele tem 7, ele precisa de quantos a mais? Mais 1. Então ele vai ficar menos 1. Ele precisa atingir essa regra com uma carga a mais negativa, né? Mais um elétron. Agora a regrinha, olha só. As cargas, elas vão se cruzar descendo para a atomicidade da substância, do elemento químico. Então esse mais 1 aqui, ele indica a quantidade de cloros. E esse menos 1 indicará a quantidade de sódio. Ou seja, para resumir, como é que ficaria a estrutura então? Quantos de cada um eu tenho? 1 de cada. Então vai ficar NaCl. Ah, maravilha. 1 de cada, quando tem 1, eu não preciso colocar a quantidade, né? É 1 sódio e 1 cloro. Bom, vamos ver isso aqui. Vamos ver se você está compreendendo mesmo. Potássio da família 1A. Iodo da família 1A. Então vamos lá. Ó. Já que o potássio é da família 1A, o potássio tem uma carga positiva, enquanto o iodo tem uma carga negativa. Esse 1+ vai descer, esse menos 1 vai descer. Pessoal, pergunta, qual que vai ser a estrutura então? É o famoso saldo tombo. K-I. Caí. Meus alunos devem estar falando assim, oh meu Deus, ele não para. Beleza? Tranquilo? 1 de cada, tranquilo. E quando for diferente, hein? Quando for mais substância? Vamos ver, ó. Magnésio da família 2A. Flúor da família 7A. Beleza, tranquilo. O magnésio, como ele é um metal e ele perde a sua camada de valência, ele vai perder quantos? 2. Então, ó, magnésio perde 2, então fica 2+. O flúor da família 7, ele precisa ganhar quantos? Menos 1. Tranquilo. Vou descer esse 2 indicando a quantidade de flúor e esse 1 indicando a quantidade de magnésio. Como é que vai ficar a estrutura então? Fala para mim. Magnésio desceu 1, então é um magnésio só, enquanto o flúor são quantos? 2. MgF2. Fluoreto de magnésio. Aqui nós temos o iodeto de potássio e aqui o cloreto de sódio. Tranquilo, galera? Olha só, tira um print aí bonitinho para você estudar. Lembrando do macetezinho, as cargas indicarão aí, ao serem cruzadas, né, elas vão indicar a quantidade de cada átomo dentro daquela estrutura, daquela substância. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha! Fechou, fenomenal. Agora nós vamos para a nossa próxima aula, que são as ligações metálicas, e eu te encontro lá. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.